Oi, pessoal! A gente está aqui hoje para mais um episódio do nosso podcast da Flovista. Hoje a gente vai fazer uma participação especial com a Marina, da Invisto. Bem-vindíssima! Se quiser, pode se apresentar para a gente um pouquinho. Fala de você, o que você faz. Queremos saber tudo! Bom, obrigada. Eu quero primeiro agradecer pelo convite. É sempre um prazer participar dessas discussões, né? Ainda mais aqui entre três mulheres. E começar dizendo que a Marina da Invisto agora virou a Marina da Quartzo. Então, notícia em primeira mão. É verdade. É um movimento bastante recente, né? Mas a gente está bastante feliz e contente com o que está por vir aí. A Invisto vem e ocupa um espaço muito grande, né, no nosso ecossistema de tecnologia e inovação, e especificamente aqui em Santa Catarina, em Florianópolis. Mas agora a gente fez esse movimento estratégico de um namoro que já vinha há muitos meses, né, com a Quartzo, que tem a sua sede principal em Curitiba. Então, de certa forma, a gente continua com esse viés muito forte no sul do Brasil. E agora a gente se tornou uma gestora multi-asset, né? Ou seja, nós não alocamos capital só em venture capital, né? A gente tem várias verticais de negócio em real estate, em crédito, offshore, fundos líquidos, né? E isso cria, de certa forma, uma sinergia entre todas essas verticais, né? A gente está muito animado com esse cross-sell que pode existir entre essas verticais. E a vertical de Venture Capital é onde vai ficar todo o time do que é hoje a antiga Invisto, né? O Marcelo Volovski, ele vai ser o CEO dessa vertical, né? Todo o time que era Invisto, ele permanece na Quartzo, cuidando dessa vertical, e que tem um DNA muito forte dentro da Quartzo Holding, né? Que vem de uma história do Marcel Malchevski, CEO da antiga Bematec, que foi comprado pela TOTS. Então, esse nosso DNA de empreendedor para empreendedor não vai ser perdido, muito pelo contrário, ele vai ser fortalecido. E com isso, a gente hoje tem uma vertical de Venture Capital que tem 600 milhões de AUM, né, então de volume sob nossa gestão. São quase 70 startups investidas. Né? O fundo que a gente hoje tem capital tem uma tese específica para o Espírito Santo, né, que é o Fundo Soberano do Espírito Santo, e é de lá que vem uma base bastante forte dessas 70 startups. E a próxima frente, né, a próxima pernada que a gente vai dar é levantar um novo veículo. Né? Então, o nosso desafio aí, após a fusão, é capital que vai ser o VC6, né, indicando que é o sexto fundo já, né? O objetivo de captar 100 milhões de dólares numa tese bastante bem estudada e estruturada e ampliando um pouco a geografia, inclusive olhando para Latam, né, Latin America. O futuro Latinoamérica, né? Exato. Acho que nesse momento cada vez mais óbvio, né, a gente olhar, expandir um pouquinho a geografia, né, visando inclusive minimizar um pouco da situação complexa, macro, que a gente está vivendo no Brasil e no mundo de uma maneira geral, né? Que tá respingando em todo mundo. Tá respingando em todo mundo. E, gente, eu tenho uma minha amiguinha fofa, querida, minha amiglis, a Luma. Por favor, se apresente, meu amor. Oi, Lari, obrigada. Meu nome é Luma, sou head jurídica aqui no Silva Schultz, mas eu tenho uma história muito legal com a Invisto, né? A Invisto foi a minha escola de M&A, aprendi muito. Então eu tenho muito carinho até pela Marina, por esse movimento todo. Então tudo que eu sei hoje de societário começou daí. Então tive uma jornada de ir para uma startup, porque eu queria entender o que acontece com o dinheiro. Né? A gente, do lado do investidor, não é muito mais fácil, a gente tem os desafios também. Mas eu queria entender o que acontece com uma má gestão do dinheiro do investidor, né? E aí esse retorno não vem, ou não vem como forma esperada e tudo mais. E eu fiz esse movimento de entender o que acontecia. E montar um jurídico interno de uma startup. Porque a gente vê que as startups, elas não estão preocupadas e também não devem ter um jurídico super robusto no início, né? Eles precisam validar produto, eles precisam ir para o mercado e tudo mais. Só que também qual é o time, né? E qual que é o momento que tu tem que olhar para isso? Hoje a gente defende que tu pode trazer governança desde o dia zero, em menor tamanho de burocracia e tudo mais. E aí eu fui para uma investida da Invisto. Exato. Mantive esse relacionamento, esse ciclo.
E foi muito importante para minha construção de carreira, de um olhar 360, né? De onde o dinheiro vem, o que eu faço com ele e como que eu retorno isso para o investidor. E aí hoje eu tô aqui no escritório, porque é um escritório totalmente diferentão, né? Que é um pouco da minha praia, de como que eu ajudo a fazer negócios. E hoje a gente tem uma base de mais de 100 clientes, mais de 100 startups. Então, o meu principal objetivo hoje e no futuro é contribuir de forma assertiva com esses 100 clientes aí, que a gente consiga fazer o exit de 100. É verdade, a gente tem um passado juntas, né, Luma? Quando eu comecei na Invisto, a Luma ainda estava lá, né? E eu vinha aterrissada do mercado financeiro tradicional, né? Que é um pouco do meu background, que eu não contei aqui, né? Mas a minha história é de bancão. Trabalhei no Itaú BBA, depois bons anos no Bank of America. E eu costumo dizer que sempre foi encarando o investidor do outro lado da linha, né? Em dinâmicas e espectros diferentes, né? Nesses bancos, sempre olhando empresa pública, empresa listada, né? E a partir da Invisto, agora como Quartzo, a gente olha empresas fechadas, né? Empreendedores raízes, né? Que querem sim construir suas jornadas de se tornarem empresas grandes. Mas o meu desafio é justamente esse, continuar colocando o capital do investidor em empresas, mas aí agora num nível menor, né? Mais baixo em termos de companhia, enfim. Isso é bem legal. Marina, me fala uma coisa, assim, é uma curiosidade minha, tá? Momento. É o meu momento. Lá vem. É o meu momento, tá? Não, assim, eu acho super interessante essa questão de investimentos. Obviamente, eu não tenho tanto conhecimento, porque a minha área é direito internacional e etc. Mas a gente acompanha muito empresas que estão nesse movimento ou de serem investidores e investir em outras empresas, ou estarem recebendo investimento de algum fundo ou alguma empresa de fora que está querendo investir neles. Qual seria a tua dica para essa galera que está recebendo investimento, assim, tu que trabalha especificamente checando tudo isso, qual seria, assim, olha, essa dica que é a dica chave que eu posso dar para essas empresas que vão receber investimento, que elas precisam ter em mente, assim, que pode ajudar nesse processo, porque, assim, a gente sabe que não é que seja um processo difícil e longo, mas é um processo que tem todo um trâmite, uma documentação, uma análise, um estudo que tem que ser feito para que se tenha sucesso nesse processo de investimento. Então, qual dica tu poderia dar para a gente sobre isso? Eu acho que a dica é esteja sempre preparado para receber investimento. E vai um pouco em linha o que a Luma falou, né? Desde o D0, se prepare para receber esse investimento. E em escalas diferentes, porque, obviamente, o foco do seu negócio vai ser diferente à medida que você vai crescendo, mas se você tiver essa preocupação desde o início, certamente a jornada vai ser mais fácil, né? E muitas vezes ela é longa, assim, ela é complicada, assim, né? Dependendo do tamanho do cheque que você quer, ou dependendo da barreira que você quer vencer no seu negócio, que o venture capital, o dinheiro do investidor profissional, ele quase sempre entra para alavancar uma nova jornada, né, uma nova pernada de crescimento para aquele negócio. E aí vai crescendo o tamanho dessa responsabilidade desse cheque. Mas acho que a dica de ouro é essa, assim, esteja sempre preparado. Desde a primeira reunião, você e seus sócios, vamos colocar um negócio de pé. E aí vai amadurecendo esse grau de governança para receber o dinheiro da medida que for. O primeiro pode ser um empréstimo, o primeiro pode ser um cheque de um amigo, né? Que hoje tem várias frentes dedicadas a atender a startup. Até bancos como Itaú, Bradesco, Santander, hoje tem linhas, né? Exato. Que atendem startup. Editais de fomento hoje tem um monte, né? Esse ano tem vários editais sendo abertos. Mas eu diria que é isso, estar preparado desde o início e sempre se mostrar, né? Não adianta você querer se mostrar no ecossistema de tecnologia e inovação só no momento de fundraising, né? Faça parte das discussões, faça parte dos grupos de WhatsApp, esteja presente nos hubs de inovação. Aqui em Santa Catarina a gente tem o privilégio de ter a ACAT, que lidera essa frente de maneira organizada, mas tem tantos outros, Sebrae, né? E são frentes importantes para fazer parte. A gente estava falando sobre isso, né, do juridiquês, né? Porque juridiquês ninguém quer, né? Mas a gente tem orientado muito as startups. Sou sozinho,
vou buscar um time multidisciplinar, porque normalmente o investidor quer, né? Eu quero um do negócio, eu quero um comercial, enfim. Vou fazer um vesting com ele, ou já entra desde o dia zero, mas por mais que tu não tenha uma empresa estabelecida, por exemplo, tô num MEI ainda, abri um MEI. E aí a gente fala de diferentes níveis de governança para diferentes momentos da sua jornada, né? Pode fazer um acordo de fundadores. E a gente fala onde estamos, o que queremos, para onde vamos, quais são os seus papéis, quem que pode entrar aqui, quem que a gente vai contratar, qual é o planejamento dos próximos 24 meses. Então, tu não precisa fazer um arcabouço jurídico absurdo. Tu pode ter um alinhamento de expectativas, um documento simples de intenções e que o próprio investidor, a gente fala, o próprio investidor, dependendo do cheque, vai trazer nessa roupagem, né? Sem dúvida. É bem importante. O primeiro cheque, se já tem esse primeiro passo alinhado, formatado, é muito mais fácil de entrar, né? Já ganhou uns pontinhos aí no processo, né? E não é fácil, né, gente? É uma jornada desafiadora para o empreendedor, né? São tantos pratinhos a serem girados ao mesmo tempo, né? Então, se você consegue a cada passo mitigar um pouco dessa dificuldade, é bastante importante. Isso é bem legal. A gente até estava trocando uma ideiazinha, tá? Antes da gente começar aqui a gravar o podcast, a gente estava falando especificamente sobre isso e a Marina até trouxe a visão dela, de que eu não sei se vocês viram, leram, mas o México superou o Brasil na quantidade de investimentos. E a gente estava até comentando meio que os porquês disso ter acontecido. E eu queria ouvir um pouco de ti também, o que tu acha sobre isso. Assim, eu moro no México e eu achei sensacional, mas eu sei que muito se deve a, como a gente estava conversando, questões estritamente políticas, não tanto financeiras, mas mais políticas, não é? E eu queria ver um pouquinho de ti, o que tu acha de futuro dessa notícia que saiu. Tu crê que esse crescimento vai continuar acontecendo em relação ao México? O Brasil vai conseguir voltar a se comparar ao México nesse quesito de investimentos? A gente espera que sim, né? a gente trabalha para isso, né? Mas o brasileiro tende realmente a sofrer, né, nesses momentos difíceis, né, e principalmente quando envolvem cenário político, envolvem taxa de juros absurdas, inflação. Tá difícil ir no supermercado, né, gente? A gente Nossa, eu fiquei chocada. Eu cheguei aqui, porque no assim, dia a dia, né? Eu até comentei com o cafezinho do dia a dia. Gente, tá caro, pelo amor de Deus, eu acostumada a comprar caro. Café de um valor. Cheguei aqui, nossa senhora, tá o dobro do preço? O que aconteceu? Tá duro, né? E assim, o mercado financeiro geralmente opera, né, trada as Olimpíadas, as eleições, alguns meses antes só, né? E nesse momento a gente está querendo e criando expectativas em relação às eleições muito antes, né? Anos. A gente está muito antes de 12, 16 meses criando essa expectativa em relação à eleição, né? E isso oprime, né? E o mesmo empreendedor e esse momento de secura de capital fica mais difícil. Então, por quê? Talvez seja por isso, né? Um momento difícil que o Brasil está vivendo, né? Acho que existe também a questão do receio, até, por exemplo, a gente trata muito também com investidores que vêm de fora para investir aqui. E o que eu percebo muito das negociações que a gente participa é aquela questão da confiança e da instabilidade política, né? Tanto que tem investidor americano que vem assim, mas assim, qual garantia que eu tenho que não, sei lá, vai ter uma tomada de Estado e o meu investimento vai virar fumaça? O Brasil já é um país complicado de ser explicado, né? E em momentos como esse fica, né, para o investidor estrangeiro, para a gente que vive aqui, que está acostumada com altos e baixos, com ciclos e outros ciclos, a gente convive, né? Mas para o investidor estrangeiro, aprofundar essa discussão é difícil, né? Então, incertezas de políticas ou macros, né, fiscais, geram essa insegurança no investidor querendo alocar mais capital aqui ou não, né? E mesmo tem um artigo que recentemente saiu na mídia que eu adoro, assim, foi inclusive um dos presidentes do Bank of America que fez essa entrevista, e ele fala, né, como que o Brasil continua sendo o país da renda fixa, né? Que desafio nosso de deixar de ser o país dos juros altos, né?
E como que a gente não tem o viés de investir em empresas, né? E colocar em capital privado em empresas de capital fechado, que no limite é aquela empresa ali da economia real que gera empregos, paga impostos, cresce, né? Internacionaliza. E tudo isso limita o nosso viés de investimento. E mais ainda, né? Como é que a gente busca de novo, como país... E aí é uma longa jornada, mas é também, de novo, aquela história da esperança, a luzinha no fim do túnel, né? De voltar a ser uma nação investment grade. E uma vez que a gente voltar a virar essa chavinha, o tamanho do bolso de dinheiro que a gente consegue acessar é de aproximadamente 50 trilhões de dólares. Nossa. É muito dinheiro, né? Enquanto no momento que a gente vive, são só 2 tri. Então, é uma discrepância muito grande e não ser um país apto a receber esse capital dificulta, né? Em todas as verticais de negócio, né? Seja venture capital, seja private equity, seja a bolsa, mercado de capitais tradicional. Não, e até a questão jurídica que a gente bate muito, que tipo, como eu trato muito com pessoas de fora, para mim é um desafio diário conseguir explicar para um investidor americano que aqui no Brasil a gente tem 6 impostos, 7 impostos diferentes para um único tema, ou para um produto, para uma coisa. Por exemplo, o México, ele tem 2 impostos. Ele tem o imposto de renda e o IVA. O IVA é 16% se eu comprar uma xícara, se eu comprar um apartamento. Eu pago a mesma coisa. E assim, quando, por exemplo, a gente tem clientes que, eu quero comprar um apartamento em Balneário Camboriú. Ele não entende que ele tem que pagar... tem que pagar o ITBI, tem que pagar não sei o quê, tem que pagar o cartório, tem que pagar isso, a escritura. Nossa, mas por que eu tenho que pagar tudo isso só para comprar um apartamento? É muito difícil, é um desafio diário a gente conseguir explicar. Junta comercial. Não, a junta comercial já é um problema. Negócio. A gente tem um cliente agora que a gente já ia nascer com uma SA, né? Só que para tu abrir uma SA, tu tem que fazer um depósito do capital via o Banco do Brasil. E o Banco do Brasil não aceita. Porque eles não são instruídos. E aí a gente tinha que explicar para o investidor estrangeiro de por que ele não estava conseguindo abrir uma empresa. Então ele estava achando que estavam fazendo algo contra ele. E aí o jurídico, né? Uma coisa que a gente estava falando muito, queria aproveitar para te ouvir, assim. A gente tem uma interrogação de qual é o momento de buscar dinheiro de fora, né? Ou qual é o momento que essas empresas têm que fazer a tal da flipagem? Eu vou para fora, vou abrir uma empresa em Delaware. Assim, como é que vocês que trazem dinheiro de fora, qual que é a tua visão sobre isso? Assim, existe um momento certo? Ilma, muitas empresas hoje já estão nascendo lá fora, né? E muitas vezes isso não faz zero sentido. Essa pergunta. Por que eu vou abrir lá fora se eu não tenho nem o mercado brasileiro ainda definido? Ou eu tenho uma estratégia de internacionalização clara dos próximos 5, 10 anos, né? Tem alguém lá fora que vai levar a minha empresa para o mercado internacional? Porque é uma estrutura cara, né, custosa. É o que a gente fala. Para o investidor que, de repente, investe numa estrutura como essa e depois não dá certo, para desmanchar isso, nossa, gente, é uma coisa gigantesca. Então, o momento certo para mim não é o D0, assim, a não ser que você não esteja, a não ser que você tenha uma estratégia clara de estar lá fora. Tu nem quer vender para o Brasil, tu quer só vender lá. Exatamente. Tá? E agora, ao longo da jornada, se essa questão for se consolidando, daí realmente flipa, né? Transforma o negócio brasileiro e coloca uma estrutura lá fora. Nem os fundos começam lá fora, gente, nem a gente. Quantos fundos a gente já fez aqui no Brasil para só agora a gente está querendo fazer uma estrutura de captação lá fora para daí botar o dinheiro né, captado lá fora no Brasil. Então, é uma decisão que exige governança de novo, exige maturidade, né, mas exige viés estratégico de negócio, senão... Não, é isso que a gente sempre fala para todos os clientes. E tu quer ver quando daí tem um conflito societário envolvido. Isso. Porque eu quero tirar um founder. Porque daí ele nasceu aqui, aí eu flipei, aí ele tem participação lá, mas eu mantenho essa linha aberta que eu tiro da onde? Faço o quê? Como é que eu desmancho lá? Nossa, é um caos. É cool abrir lá fora, né? Chique, sei lá qual é a palavra. Eu não sei qual é a palavra, né? Mas, enfim, é caro também. Nossa, né? para manter é caro, gente. Porque nos Estados Unidos, a depender, por exemplo, se você precisar do advogado específico para abrir, não é que nem você faz no Brasil, você paga o pacotinho aqui para abrir, não, tu vai pagar por hora, cara. Exatamente.
Vai pagar, e não é barato. E o problema é ficar fazendo esse dinheiro entrar de volta. Não, imagina. Porque, beleza, eu tomo serviços lá, né? A gente tem startups que tomam muito serviço de meta, tudo mais lá. Claro. Aí o dinheiro já bota lá pra pagar a nota lá, mas aí como é que o dinheiro volta pra cá? Aí todo esse arcabouço tributário, fiscal aqui. Não, é pra Ninguém fazer pensa, o ninguém compliance tributário, pra trazer essa grana, porque assim, todo mundo brilha os olhos, porque Delaware é a menina da vez agora dos Estados Unidos. Antes era Ilhas Virgens, Britânicas, agora é Delaware. Todo mundo só fala em Delaware. E aí, beleza, vamos pra Delaware, porque não paga imposto, que é paraíso fiscal, blá, 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 blá. Tá. Pra trazer a grana pra cá de volta, como que tu faz? Aí é que começa o problema, pra fazer o compliance tributário, pra vir essa grana pra cá de volta. Ai, Senhor Jesus, não. Virou a solução, né? Aí faz por cripto. Cripto, Vou trazer por... Não, gente, é complicado. É verdade. Mas, assim, a tua dica é exatamente o que a gente fala para os clientes, assim, vai pensar, só vai para fora, só pensa em Delaware se tu tiver, ou como a Luma diz, tu vai já vender de prima, assim, eu abri aqui mais, eu vou vender para os estados, meu mercado é o americano, não é o brasileiro, vou vender lá. Ou não, eu já tenho todo um pensamento, um planejamento de que eu vou internacionalizar, mas... Sim, dá a louca e vou abrir em Delaware porque é glamuroso, é lindo dizer para o cliente que eu tenho empresa nos Estados Unidos. É importante para o empreendedor ter essa noção de internacionalizar, né? E às vezes pode ser um desafio, porque o Brasil é um mercado enorme, né? Você não precisa necessariamente ser internacional do D0. Mas à medida que as coisas vão andando e que existe essa possibilidade de internacionalizar, é importante. O lado do investidor também é bom, né? Ser global, né? E aí pode ser que seja o momento de, daí sim, ter uma estrutura lá fora. Marina, eu acho muito legal a gente falar. Não é necessário, mas é legal a gente estar em mulheres. A gente ainda sabe que Venture Capital ainda é um ecossistema muito masculino, assim. E tu tem ganhado força. Eu te acompanho, acho que tu tem feito uma jornada muito bacana representando nós mulheres. Já na tua época de financeira, porque financeira já é mais dominado por homens, né? Sim. Como é que tá isso? Tu tem visto uma movimentação, tu tem visto mais mulheres dominando esse mundo? Como é que tá? Como é que tá na própria Quartz? Como é que é esse time? Enfim, conta pra gente um pouquinho. Na nossa vertical de Venture Capital, de novo, eu sou a única menina, Luma. Mas eu acho que é um pouco da mulher também, de posicionar, sabe, Luma? Às vezes a gente usa isso como uma muleta, tá? E não é isso, né? Tem tantas mulheres brilhantes que atuam em mercados masculinos, né? A gente mesmo acabou de viver uma experiência bem interessante, ainda não é público, vai ser divulgado agora no Startup Summit, mas a gente trouxe mulheres bem parrudas para a mesa para falar sobre mercado financeiro, sobre Venture Capital, sobre Private Equity, sobre IPO, todas mulheres. E o espaço que eu tenho ocupado, eu quero ocupar cada vez mais, Luma, né? Porque é importante e a gente inspira, motiva, ensina, né? E contamina essa questão de estar presente, de estar à frente de microfones como esse para falar sobre negócios, sobre oportunidades de investimentos. Mas uma mensagem que eu costumo dizer é que as mulheres também precisam ocupar esse espaço, né? É nosso, não é de mais ninguém, não é porque é mulher, né? É simplesmente porque você é uma expert naquilo que você faz, né? Então, se valer dessas oportunidades, né? Muitas têm medo, vergonha, nunca falou em público. Pô, se joga. Quanto mais falar, mais tu vai. Eu não nasci falando assim, né? Eu nunca tinha feito isso no Bank of America, né? Eu ia viajar, fazia uma reunião em portas fechadas, mas não assim, em público. No limite, a gente aprende, né? Então, um pouco que eu gosto de falar é isso, que às vezes as mulheres se valem disso como uma muleta, mas o espaço está lá. A gente precisa só ocupar. É muito legal essa fala. É muito legal, porque mostra o outro lado. Somos mulheres, mas a gente também tem que reconhecer que a gente precisa aderir ao movimento, né? Exato. Sai da tua zona de conforto. Perfeito. É a gente que tem que começar. Dar a cara e vai. Vamos parar de julgar o outro que não me dá espaço, que não me dá vez. Não, eu posso, eu vou. Tu é muito assim, né, Lari? Eu sou cara de pau mesmo. Não, tem que ser. Eu corro muito atrás e, tipo assim... Eu até como eu brinco às vezes, assim, não tem homem que pague pau pra mim, não. Entendeu? Tipo, se é meu, eu vou lá, tomo e é isso. E eu não quero saber quem vai estar lá, não. Exato. Temos que ocupar nosso espaço. Eu faço questão de tentar falar e ajudar,
Porque eu no começo eu tinha essa síndrome, assim, eu não sou capaz, ele é um ambiente muito masculinizado, eu não sei fazer conta, porque tu já tinha uma experiência de finanças, né? E eu gosto de falar porque a Invisto foi uma escola pra mim, porque eu fui aprender. E, assim, não tinha, ninguém sabia o que era venture capital. Assim, né? Esse mercado que o Marcelo Volovski desbravou, que achavam que ele era bandido quando ele veio trazer, sabe? E eu tive um privilégio de aprender, mas o que eu fiz com aquilo, né? Vou tornar isso um pouco maior, vou correr atrás. Acho que essa mensagem é importante, né? Conquiste seu espaço, vá atrás, né? Exatamente. E o que é seu. Ninguém toma. Ninguém toma. Isso é um fato. Marina, eu te agradeço de coração. Fiquei super feliz que tu conseguiu tirar um tempinho pra gente aqui na sua agenda. Ela é concorrida, essa mulher. É concorrida, eu sei. Eu sei demais. Por isso que eu tô agradecendo dela ter conseguido vir aqui bater esse papo com a gente. Quer deixar alguma mensagem final para os nossos queridos podcasters que estão assistindo a gente aqui? Eu acho que esse convite, esse papo aqui, é porque a gente preza pelo associativismo, né? Por estar juntos, por parceiros que estão sempre perto da gente, né? E vocês são assim, né? Assim como eu apareço em outros podcasts do Sebrae e de outras... vamos participar do Startup Summit com alguns palcos, dos Anjos do Brasil que estarão aqui no dia 26, a gente também vai falar. Então, essa coisa de ajudar um ao outro, ela contagia, né? Contamina, né? E não só as mulheres, né, Luma? Então, um pouco do que eu falo também para o empreendedor, né? Não apareça para buscar o seu fundraising só quando você precisa. É um pouco do que a gente também faz aqui em termos de ocupar esse espaço profissional, né? De ensinar sobre venture capital, de ensinar o investidor a alocar capital em empresas fechadas. Então, eu tenho só a agradecer. Obrigada aí pela parceria de vocês. Luminha? Não só agradecer, mas eu falei bastante. Não, obrigada. O papo foi bom. Pra falar mesmo. Foi bom. Eu disse que ia ser bem descontraído. Gente, foi mais um episódio. Eu agradeço de coração as meninas por terem participado. Até o próximo episódio. Bye, bye!